Bom pessoal, estamos hoje aqui novamente em Joaquim Egídio. Hoje estamos com o Chevrolet Bolt EV. Esse é um carro 100% elétrico, importado pela GM. Preço desse carro hoje no mercado, R$ 218.900. O que a gente vê já de cara aqui nesse carro, tá? Ele tem uma série de detalhes que é chamado dentro da indústria como efeito joia, tá? Então você vê vários cromados, detalhes cromados aqui embaixo, aqui na maçaneta. Isso faz com que enalteça um pouco mais as características do carro. Aqui na traseira, o que a gente vê? A lanterna também bem envolvente aqui, e novamente aqui no para-choque a gente vê outros frisos cromados para dar esse destaque no visual do carro. Esse carro ele tem 4 metros e 16 centímetros de comprimento e o entre-eixo 2,6 metros. Isso proporciona uma boa distribuição de espaço interno no carro. Só as baterias dele têm cerca de 430 kg de peso e o peso total 1.616 kg. Aqui a gente tem a chave presencial, que a gente consegue, mesmo com a chave no bolso, abrir o porta-mala. Capacidade de 478 litros. Ele tem esse tampão aqui, que proporciona um segundo espaço. Você pode tanto deixar o tampão na parte de baixo, totalmente, ou fazendo essa divisória aqui. O encosto do banco traseiro é bipartido. E aqui, abaixo dessa outra cobertura, o que a gente tem? Não temos um step, temos um kit de reparo do pneu, um kit de enchimento do pneu e temos o cabo de carregador de emergência que você pode usar na sua casa ou em qualquer lugar que você vá. Nesses dias todos que eu estou com esse carro, eu não tenho um carregador na minha casa. A GM vende um carregador rápido para você colocar na sua casa ao custo de R$ 9.000. Usando esse carregador aqui, eu tenho me saído muito bem. Eu tenho rodado uma média de 100 km por dia com o carro e deixo o carro carregando à noite e eu não tenho tido problema de autonomia. Bom, vocês viram o carregador e para fazer a carga da bateria, existe essa outra portinhola aqui, onde nós temos aqui a tomada principal de carregamento de corrente alternada, e quando você tem um carregador de corrente contínua, você tem essa segunda tomada aqui, onde você liga o carregador, a tomada, na verdade é uma tomada integral, que ela pega tanto corrente alternada quanto corrente contínua. Quando é corrente contínua, a carga é muito mais rápida, você consegue em 1 hora praticamente sair do 0 até 80% da carga da bateria. Pneu 215/50/17, roda com essa face diamantada, escurecida, 5 raios, que é um outro detalhe que eu aprecio. Ângulo de ataque do carro, em lombadas principalmente, eu praticamente não interferi com o solo, tá? O que eu notei é que, em função do entre-eixo um pouco maior e o meio do carro ser um pouco mais baixo, em situações muito peculiares, acabou interferindo o meio do carro. Aqui na dianteira do carro, o que a gente vê? Capô bem em cunha, propiciando novamente a parte aerodinâmica do carro. A grade superior é uma imitação de grade, ela é fechada, porque não tem radiador aqui nessa parte superior. Aqui também no para-choque é fechado e ele vai ter uma entrada de ar apenas aqui na parte inferior. Faróis, luz de rodagem diurna em LED, o farol principal também em LED. Aqui embaixo, nesse outro conjunto óptico, basicamente é a seta, e ele não tem luz de neblina. Compartimento do motor. Aqui é uma ciência totalmente nova, totalmente diferente do que a gente já viu. A gente vê aqui vários módulos. Esse módulo aqui, superior, é o módulo de distribuição de energia. Então a gente vê esses dois cabos aqui, são os cabos de carregamento da corrente contínua. São aqueles que saem lá da lateral, vêm para cá, passam por dentro disso daqui. Então quando você está fazendo um carregamento por modo corrente contínua, há um chaveamento interno aqui
essa corrente passa direto para a bateria, porque a bateria ela armazena energia em corrente contínua. Esses outros conectores aqui são todos distribuição de energia. Então, tanto a energia para carregar a bateria, quanto a energia que vem da bateria para o motor, ela vem através dessa primeira caixa aqui. Essa caixa de baixo é um inversor e um módulo de controle do motor elétrico. Aqui ele transforma a energia de corrente contínua da bateria em corrente alternada trifásico para o motor. Associado a esse motor, existe um redutor de velocidade numa relação de 7,05 para 1, que faz a transmissão. Então, enquanto a gente está acostumado a um câmbio com várias partes móveis, no caso do Bolt EV, o redutor dele tem apenas 3 peças que trabalham com movimento giratório. E ao todo, entre diferencial e outros componentes auxiliares que tem, ao todo são 13 peças que se movem dentro desse redutor. Então, ou seja, em termos de possibilidade de falha, de manutenção, é muito menor. Desse outro lado aqui, a gente vê outros 2 módulos. Um outro módulo aqui embaixo de modulação da energia e um módulo superior aqui que ele converte a corrente contínua da bateria de alta tensão em baixa tensão para fazer o carregamento dos acessórios, todos os componentes e acessórios dentro do carro. Então você vê que nós temos aqui uma bateria de 12 volts, que é o que alimenta multimídia, farol, tudo aquilo que trabalha com 12 volts. Aqueles que pensam que um carro elétrico não precisa se preocupar com fluidos, não se precisa se preocupar com troca de óleo do motor, obviamente, mas precisa se preocupar muito com os líquidos de arrefecimento. E olhando aqui no Bolt, o que a gente descobre? Nós temos 3 reservatórios. Esse primeiro reservatório aqui, ele é para resfriamento, tanto desse módulo de potência do motor, como do próprio motor elétrico. Okay? Tem um segundo aqui, que é a bateria. Então, a bateria também, ele tem que preservar a temperatura da bateria numa única temperatura. E são temperaturas diferentes de trabalho. E o terceiro, que está mais aqui embaixo dessa moldura, esse aqui é para a climatização do interior do carro. Quando você quer resfriar o sistema, você usa esse módulo aqui e atrás do motor tem um outro módulo de aquecimento. Então, para você poder monitorar e aquecer ou esfriar todos esses componentes. Porque, vocês sabem, aqui no Brasil nós não temos temperaturas baixas ao extremo. Mas na hora que você vai no hemisfério norte, temperaturas de menos 10, menos 20, menos 30 graus, você tem que aquecer. Quando você tem temperaturas muito altas, como nós temos aqui no Brasil, você tem que resfriar todo esse sistema elétrico. Então, isso aqui é totalmente integrado. Para complementar então toda essa informação do motor, são 203 cavalos, ele proporciona um torque de 36,7 kgfm, 0 a 100 7,3 segundos e a velocidade ela é limitada em 146 km por hora, justamente pela rotação do motor elétrico, 8.810 RPM. A chave é presencial. Na maçaneta nós temos aqui o botão para fazer a destrava. Vamos começar a fazer essa análise interna pelo banco de trás, fazendo a avaliação tradicional do AE. Né? O que a gente já vê aqui logo de entrada são 2 borrachas de vedação. Então você tem aqui uma borracha externa, uma borracha interna. Isso aqui é bom para ruído de vento, é bom para entrada de poeira, para evitar a entrada de poeira, obviamente. E a nossa avaliação tradicional aqui, a gente tem aqui um espaço bom para os joelhos, né? O assoalho é um pouco alto, até por causa das baterias, então a perna fica um pouco mais levantada aqui na frente, mas tem um bom espaço aqui para uma pessoa de 1,81 m como eu. Falta a alça de teto aqui na traseira, na dianteira a gente vê que tem a alça de teto. O material dos bancos é um material, é um couro sintético, né?
muito bom. Conforto, forro de teto na cor clara, um espaço que até parece maior do que o carro é realmente. Para o conforto do ocupante traseiro aqui, a gente vê duas conexões USB aqui, um porta-revista apenas nesse banco do lado direito, um descansa-braço central aqui, com apoio para porta-copos. O assoalho ele é plano, ou seja, não tem um inconveniente para o passageiro do banco, no passageiro central, para os pés aqui, mas também não tem tanto espaço assim, né? É um carro que acomoda bem dois adultos e mais uma criança ou um adulto pequeno aqui no meio. Bom, vista toda essa parte aqui do carro, nós vamos para o posto de gasolina, levantar o carro e olhar por baixo os detalhes. Bom, pessoal, fazendo agora a análise embaixo do carro, o que a gente vê primeiramente? O bordo de entrada aqui de ataque, apesar do carro ser relativamente baixo, vê que ele não raspa muito a frente aqui. Como todo carro elétrico, ele é muito fechado pela parte de baixo, justamente para propiciar uma melhor aerodinâmica. Aqui na suspensão dianteira, basicamente é um MacPherson. Os detalhes que a gente vê justamente para alívio de peso. Braço de controle é em alumínio fundido, manga de eixo em alumínio fundido, o próprio subchassis, que não dá para a gente ver daqui porque está escondido sob essa placa, também é em alumínio. Na suspensão traseira, ela tem um eixo torcional, um perfil em U de chapa dupla, ok? A gente vê aqui molas helicoidais, amortecedor pressurizado, o freio a disco na traseira, na dianteira é disco ventilado, na traseira é um disco sólido. Todo esse pacote é o pacote de baterias do carro que dão toda a autonomia para ele. Aqui o que seria a caixa do step, que na verdade nesse carro é a caixa do carregador de bateria e das ferramentas, ela forma também como um defletor para evitar o efeito paraquedas do para-choque traseiro. Bom, agora que já fizemos toda essa análise por baixo do carro, nós vamos sair para rodar um pouco para ver, tanto na cidade quanto na estrada, alguns comportamentos. Vamos já mostrar alguns detalhes para vocês. Primeiro aqui a ativação do carro. Apertamos aqui, praticamente não tem o ruído, é só os ruídos de ventilador ou de bomba de líquido de arrefecimento. Posição de dirigir. O volante tem o ajuste de distância e de altura, fica fácil de achar uma boa posição. Mesma coisa acontece com o banco, temos regulagem de altura também. Alavanca, basicamente a alavanca de câmbio é muito parecida com uma alavanca comum. E vamos mostrando alguns detalhes aqui. Começar pelo silêncio de rodagem, né? Aceleração suave aqui na cidade. Eu vou passar primeiramente aqui numa lombada que tem aqui nesse trecho, que mostra um comportamento interessante da suspensão. Vocês vão ver que faz um ruído de final de curso aqui, passando a 20 por hora aqui na lombada. O que tinham as pessoas ali, o painel indicou, reconheceu que tinha pedestre na via. E por que ele faz essa identificação de pedestre na via? Basicamente porque ele tem um sistema de frenagem de emergência em baixa velocidade. Então, se um pedestre entrar na frente do carro e o motorista estiver distraído, ele faz a frenagem de emergência para evitar um atropelamento ou para diminuir os danos, né, pelo atropelamento. É interessante que ele indica pedestres na calçada.
não só pedestre que esteja atravessando a rua. Bom, aqui em Jaquingido tem esse trecho de paralelepípedo aqui, que é bom para a gente ver toda essa parte de ruído interno, aspereza do carro, comportamento da suspensão nesse trecho aqui. É uma suspensão que não está totalmente adaptada para as condições Brasil, então ela é um pouco mais presa em algumas situações, um pouco mais áspero também. Não chega a ser incômodo, mas a gente nota essa aspereza. Aqui no painel de instrumentos à esquerda, a gente vê já o nível de carga da bateria. Então ele está nos dando ali uma autonomia nesse momento de 271 km e uma autonomia máxima de 319. O que significa isso? Se eu desligar o ar-condicionado, desligar outros acessórios elétricos aqui do carro, desligar rádio e até a própria tela, eu posso desligar essa tela aqui, desligando a tela, isso tudo é menor o consumo de energia elétrica, portanto, aqui a autonomia, vocês podem ver que já mudou, já foi para 360, ou nessa condição que nós estamos agora, 306. Você tem que estar sempre pensando na sua administração de energia. O sistema de ar-condicionado, ele é um sistema convencional, okay, de uma zona apenas. Então aqui a gente tem um sistema automático. Nós vamos deixar desligado o automático para não fazer ruído. Um ajuste de temperatura. Toda essa central multimídia tem uma característica boa de visualização, tanto no sol quanto de dia, de noite. Novamente ali tem um pedestre correndo ali. Nós vamos ver aqui, ó, o painel indicando uma luzinha amarela que reconheceu um pedestre. Se esse pedestre atravessar a rua, o carro faz uma frenagem de emergência. Aqui no volante multifuncional temos todos os comandos que a gente já conhece, de controle de velocidade cruzeiro do lado esquerdo, dos comandos do computador de bordo ou da configuração do painel de instrumentos aqui no lado direito. Agora, o que esse volante tem de novidade é uma alavanca aqui atrás do volante, como se fosse uma borboleta de troca de marcha. O que essa alavanca faz? Aqui do lado esquerdo, para que a gente aperta essa alavanca, ele aplica um freio motor no carro. Então, se você está dirigindo, você, por exemplo, o semáforo ali na frente, fechou o semáforo, você quer diminuir a velocidade, então você simplesmente aperta essa alavanca, o carro tem uma diminuição de velocidade sem você aplicar o freio. As luzes de freio atrás acendem, indicando que o carro está sob desaceleração. Então isso é bem útil. O que eu tenho visto nos carros elétricos é que cada fabricante está inovando, trazendo alguma coisa diferente. Provavelmente isso no futuro que vai acontecer. Aquilo que for melhor aceito pelos usuários deve ser implementado por todo mundo, e aquilo que não for muito bem aceito vai acabar sendo descartado, como acontece com muitas coisas, né? Além desse recurso da borboleta do lado esquerdo aqui, a gente tem um outro recurso, que é puxando a alavanca de câmbio para trás aqui, a gente entra no modo L, que aparece ali no quadro de instrumentos. O que é esse modo L? É o modo de você dirigir praticamente com um pedal apenas. Então você consegue dirigir o carro, acelerar e frear apenas com o pedal de acelerador. Então eu vou tirar aqui meu pé para a esquerda, então eu acelero até 60 por hora e desacelero. Só de tirar o pé do acelerador o carro já entra
no modo de frenado. E também no modo L, se eu tirar o pé do acelerador e apertar a alavanca atrás do volante, a desaceleração aumenta muito mais. E aonde é que você identifica isso? Nesse indicador do lado direito aqui no quadro de instrumentos, quando ele está amarelo, ele está indicando quanta energia nós estamos gastando. E quando ele fica verde, ele indica quanta energia estamos recuperando. Então você pode ver que quanto maior é a desaceleração, maior é a energia gerada também. E logicamente, quanto maior é a aceleração, maior é o consumo de energia. Aqui ó, o farol fechou, eu praticamente tirei o pé do acelerador, ou seja, deixo para frear no finalzinho. A gente tem um recurso de câmeras aqui. Em baixa velocidade nós temos uma câmera frontal ou nós temos uma câmera lateral que mostra o que está acontecendo nas laterais do carro. Não é? É outro recurso bom para manobras principalmente. Outros sistemas de segurança e de ajuda ao motorista é o sistema de permanência em faixa, que ele pode ser ligado e desligado aqui por esse botão no volante. Então, se você tentar fazer uma mudança de faixa sem dar a seta, o volante fica um pouco mais pesado, trazendo você de volta para a faixa. Temos os alertas de ponto cego no retrovisor dos dois lados. Internamente, bolsas de ar inflável. São 10 bolsas de ar inflável que tem nesse carro, ou seja, bastante segurança. O espelho retrovisor, ele não é aquele tradicional eletrocrômico que a gente conhece de outros modelos. Ele tem um detalhe diferente. Ao mudar aqui, o espelho ele passa a ser uma câmera traseira. À noite, eu dirigi o carro à noite já, fica muito legal esse sistema aí. E você tem alguns ajustes aqui, nesses botões aqui embaixo. Você pode ajustar a luminosidade, você pode abaixar ou aumentar a luminosidade. Você pode fazer um zoom, certo? Ou então você tem também um ajuste de altura. Você pode abaixar ou levantar o ângulo de visibilidade. Na hora que a gente volta aqui, volta para o espelho normal que a gente conhece. Para quem gosta de se divertir mais um pouco, aqui na central multimídia também tem aqui um gráfico que ajuda a entender a hora que a energia está indo da bateria para as rodas dianteiras, é o caso agora, ou quando a gente freia, a energia indo da roda para a bateria. Bom, estamos aqui agora na Estrada das Cabras, em direção ao Pico das Cabras em Joaquim Egídio. Uma coisa que eu lembrei que o Chevy Bolt, em 2017, ele foi eleito nos Estados Unidos como o carro do ano. E realmente vocês veem que toda essa tecnologia que ele tem está muito bem acertado. O interior dele é bem, apesar de ser em muitos pontos o tal do plástico, né? Plástico, mas é muito bem feito. Esse friso, aquele, tanto externamente como internamente, esse modo de joia, né, que se chama na indústria, é muito bem elaborado nesse carro aqui também. O comportamento da suspensão, ele é bem mais preso do que é o normal para carros no Brasil. Nessas irregularidades do asfalto aqui, ele acaba acompanhando bastante, não é desconfortável, tá? Mas ele é bem mais preso, dando a sensação mais para um carro esportivo do que para um carro de família,
ou com a maciez desejável para uma família, né? O sistema de direção elétrico, né? assistência elétrica, ele tem uma boa progressão de esforço, a centragem também é muito boa, né? Então, agrada bastante, dá bastante segurança para fazer essas manobras. O sistema de freio, além de ter esse freio regenerativo que eu já mostrei para vocês na cidade, ele obviamente na estrada também você pode usar. Você mantém o carro no modo drive e só usa a borboleta aqui no volante para fazer umas reduções de velocidade em aproximação de curva. Ou seja, sem precisar toda hora tá lançando de botar o pé no pedal de freio. A GM declara que esse carro ele tem praticamente 240 mil quilômetros de livre de manutenção. A única coisa que você precisa fazer nesses 240 mil quilômetros é manter os líquidos de arrefecimento dentro do nível de fluido de freio e troca de pastilha de freio. Ele acaba tendo um custo de manutenção bem atrativo, né? Desacelerações mais fortes, é fácil de fazer a modulação do pedal de freio. Ele combina bem tanto o freio regenerativo elétrico quanto o freio de pastilhas. Vamos aproveitar essa subida que nós temos aqui na estrada e vamos fazer uma avaliação do carro nessa arrancada em subida para ver como que são os ruídos internos e vibrações. Vamos colocar no modo esporte. Só que a gente ativa o modo esporte aqui, no painel também aparece uma tecla azul, uma luz azul ali, indicando que o modo esporte está ativado. Não é um teste de desempenho, gente, é só para ver como é que se comporta o carro nessa condição. Ok? Ali. Cresce rápido, vê ali no painel 156 kW de potência. E agora aqui, aproveitando a descida, vamos ver já também a parte de recuperação de energia. Então, vamos colocar no modo L aqui e a gente vê ali, ó, como rapidamente ele diminui a velocidade e tem a recuperação de energia. Se a gente mantiver o câmbio no modo D, acelerar um pouquinho, ainda na descida, a gente vê que acontece também a recuperação de energia, mas com menor intensidade. Agora que você já conheceu todo o Chevrolet Bolt EV, convido vocês a olhar no site também a matéria completa, onde tem muito mais detalhes, ficha técnica, lista de equipamentos, está tudo lá para vocês. Se tiver alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Obrigado novamente pela audiência de vocês e até a próxima.